A paz esteja convosco. Boa noite, igreja. Abra vossas Bíblias no Salmos 40. Cântico de louvor e petição. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor sua confiança e não rejeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu quisera anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício, oferta não quiseste, o meu ouvido abriste, holocauste, e a expiação pelo pecado não reclamaste. Então diz: eis-me aqui que venho com um rolo do livro, de mim está escrito: deleita-me, faz a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os lábios, Senhor, tu sabes. Não esconda a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e na tua salvação não escondi da grande congregação. A tua benignidade é a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me constantemente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número têm rodeado as minhas iniquidades e me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os meus cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Diga-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te o meu auxílio. Seja todos confundidos e envergonhados, busca a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confunda-se os que querem meu mal. Desolado seja em pago da sua afronta e os que dizem fogue-me, alegra-me-se em ti, os que buscam, diga constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, Senhor, cuida de mim, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não me detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos, vamos clamar aquele que vive, aquele que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos as nossas vidas, Senhor, no teu altar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver, de estar aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, falando do teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. O que seria de nós sem a tua presença, Pai? Fala conosco, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nossos irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram, a palavra, os louvores,
Em nome do Senhor Jesus, traga o teu povo, Senhor, desperta a tua igreja. Traz aqueles que estão, Pai, desviados da tua presença, Senhor, que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. As palmas é para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Vamos nas palmas, igreja. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Vamos dizer: ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu, e aí? Pra sempre governarás, reino não passará. Vamos dizer: ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor. Agora levante suas mãos. Quantas vezes nós ficamos maravilhados com o agir de Deus, hein? Quantas vezes nós não temos palavras para expressar o agir de Deus? Quantas vezes você já parou e viu assim e falou: nossa, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus, a Ele a glória, a honra, o louvor. Adore ao Senhor aí onde você está. Diga palavras que exaltem esse Rei. Oh, Deus, só o Senhor. Só o Senhor tem todo o poder. Vai adorando a Ele, igreja. Vai adorando a Ele, igreja. Vai adorando a Ele, igreja. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que
sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, vocês, eu fico maravilhado. Tu és muito mais. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Te convido a quebrar o vaso de alabastro sobre esse Deus, amém? Porque Ele sabe nos maravilhar como ninguém. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Queria chamar a Aline para louvar o Senhor, amém? Paz seja convosco.
palma para Jesus. Boa oportunidade. Glória a Deus. Nós vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós queremos apresentar e consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar os dízimos ao Senhor, colocando na tua presença. Que o Senhor abra a janela dos céus e abençoe cada dizimista. Nós também queremos orar pelas ofertas, colocando ela diante do teu altar, da tua presença. Que boa medida, recalcada, transbordante, venha sobre a vida do teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todos aqueles que semeiam, colhem. Então abençoa e prospera o dizimista e o ofertante da tua casa, da tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Eu quero chamar a Michele aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Patrícia. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, Tiago. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram a Bíblia de vocês junto comigo em Romanos capítulo 6. Essa mensagem ela tem sido bastante pregada aqui na igreja, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Ele faz conforme Ele quer. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em referência à palavra do Senhor? Romanos 6 diz assim, olha: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Até aí, amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, neste momento, Deus, queremos colocar, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença, Deus. Queremos colocar, Deus, a nossa vida no Teu altar. Pai, neste momento te pedimos, Deus, venha falar conosco, Deus. Venha, Senhor, falar, Senhor, ao nosso coração. Venha, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor quer, Deus. Não aquilo que eu quero falar, Deus, mas aquilo, Deus, que o Senhor tem para nós essa noite. Seja para nos ensinar, Deus, seja para nos corrigir, Deus. Seja, Deus, para conforme a sua vontade. Eu me coloco aqui, Deus, como dependência diante do Senhor. Porque, Deus, eu reconheço, Deus, que eu nada sou, eu nada tenho. Mas o Senhor, Deus, tudo tem para o teu povo, Jesus. Fala conosco, Deus, fica conosco nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, entra com tua presença aqui. Que cada pessoa que aqui está, Deus, possa desde já sentir a tua presença, possa sentir, Deus, o teu Espírito Santo. Porque, Deus, nós precisamos dele para tudo em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pode se sentar? A palavra do Senhor, ela diz assim que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que, meus irmãos, olha, a palavra do Senhor, ela diz assim também, olha, porque não é porque nós estamos debaixo da graça que nós devemos fazer o que bem entendermos. Não é porque nós estamos debaixo da graça que a gente deve pintar e bordar, como se diz, né? Porque a graça, ela não nos dá legalidade para pecar. A graça, ela não nos dá liberdade para pecar, mas a graça, ela sim, ela nos dá força para vencer o pecado. Amém? Logo abaixo aqui, diz assim, olha, versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, a partir do momento em que nós batizamos, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a viver em novidade de vida. E se nós vivemos em novidade de vida, quer dizer que nós somos então nova criatura. E se nós somos nova criatura, quer dizer que as coisas velhas, elas já não fazem mais parte da nossa vida. Ou seja, os velhos hábitos, os prazeres da carne, eles já não fazem mais parte das nossas vidas. Porque nós não podemos mais nos submeter ao pecado. A palavra ela nos diz assim, que se nós obedecemos ao pecado, nós nos tornamos servos dele. Então, por isso nós não podemos deixar que o pecado ele nos domine. Agora a pergunta é, o que tem te dominado? O que tem te prendido? Sabe, Deus, Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos faz cativos. Porque pela graça nós já fomos libertos. Pelo sangue de Jesus nós já fomos comprados. Então, Deus, Ele não quer que nós sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6, capítulo 14, fala assim, porque o pecado ele não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para que vocês entendam, Romanos 8, ele diz assim, olha, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do versículo 5, ele diz assim, olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe, agora eu me lembrei de que o Paulo dizia, olha, já estou crucificado com Cristo. Nós cantamos isso aqui esses dias, né? Já estamos crucificados com Cristo. O que ele quis dizer com isso? Porque não vivo mais, já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Sabe? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar das nossas próprias vontades. Para que assim Cristo ele possa viver nas nossas vidas. Para que vocês entendam melhor ainda essa luta que todos nós temos entre carne e espírito, abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora olha o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui eu vou dar uma explicação bem simplificada disso tudo que a gente acabou de ler, olha. Sobre prostituição, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso é a contaminação do corpo pela falta de domínio próprio. Idolatria, feitiçaria, de certa forma ela acaba sendo uma rejeição a Deus. Isso leva à abertura para influências espirituais malignas. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, fações, invejas. Isso acontece quando o relacionamento com os outros estão contaminados e distorcidos. Embriaguez, orgias, traz falta de moderação e leva ao excesso e leva também à humilhação. E coisas semelhantes a essas, o que a palavra do Senhor diz? Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo nele, esse tal não é dele. Então, por isso é importante que nós tenhamos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós só conseguiríamos vencer os prazeres da carne com a presença dele. Porque somente com a presença dele que os frutos do Espírito eles podem ser gerados em nós. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, ele nos fortalece para vencermos a tentação e o pecado. Aí a partir daí então nós não lutamos sozinhos. Só que aí acontece o quê? O Espírito Santo ele está em nós. Só que acontece o seguinte: a escolha de pecar ou não pecar é nossa. Porque o que diz lá em Mateus 26:41 diz assim, olha: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Meus irmãos, a carne é fraca sim, nós já ouvimos falar muitas das vezes isso. Só que a escolha é nossa, sabia? Nós escolhemos se nós vamos resistir às vontades da carne ou se nós vamos acatar a elas. Você escolhe o que você quer fazer. Por mais que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá força sim para vencer o pecado, mas as escolhas elas partem de nós. Você escolhe o que você quer. Amém? E todos nós então sabemos que há essa luta constante dentro de nós entre carne e espírito. Como diz a palavra do Senhor, o espírito ele não quer as obras da carne. E a carne, ele não quer produzir os frutos do Espírito. Então, olha, vamos conhecer um pouquinho mais dos frutos do Espírito. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo, ele produz os frutos do Espírito. Porque uma das maiores provas da presença do Espírito Santo em uma pessoa está na sua conduta, está na sua maneira de viver. Os frutos, eles mostram o que realmente nós somos. E se nós frutificarmos os bons frutos, claro, é sinal de que o Espírito Santo ele está na nossa vida. E o que diz lá em Gálatas, logo adiante, diz assim, olha. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. Ou seja, amor. Marília, você abre para mim? 1 João 4. Versículo 7. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus calma aí, vamos voltar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. O amor, ele é um fruto do Espírito. Ou seja, Deus, ele é a essência do amor, e o amor é a essência divina. Deus, ele é amor, e quem está com Deus tem amor. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta e até mesmo a si mesmo. Porque como o segundo mandamento de Cristo, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir amar a si mesmo, como que você vai conseguir amar o próximo? Mas principalmente temos que amar a Deus. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar em nosso coração. Outro fruto do Espírito é a alegria. Somente através de uma vida com Deus nós conseguimos desfrutar a verdadeira alegria. As alegrias do mundo são passageiras, mas quem serve a Deus, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Filipenses 4 diz assim, olha. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Se alegre no Senhor. O crente, ele sabe que a tristeza, ela não dura para sempre. Porque como diz lá no Salmos 30, versículo 5, diz que o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela logo vem pelo amanhecer. E mesmo nas dificuldades, nós encontramos alegria na salvação. Só de sabermos que seremos salvos, isso já nos alegra. Amém? Outro fruto do Espírito é paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora você abre para mim João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Pois quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a largar o medo, a deixar o medo de lado e encontrar tranquilidade. Paz não é só quando não há guerra no meio de nós. Paz também é segurança, é saúde, é tranquilidade. Paz também é ser próspero. Porque quando você coloca sua confiança no Senhor, Ele te traz essa tranquilidade de que tudo vai ficar bem. A paz de Cristo, ela guarda os nossos corações de qualquer aflição, independente da situação. Amém? Outro fruto do Espírito é paciência. Filipenses, novamente, 4:6. Diz assim, olha. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. A paciência, ela vem quando você entende que Deus, Ele sabe o tempo certo para tudo. Quando nós passamos a entender isso, nós nos aquietamos. Quando Ele promete te ajudar, basta o que apenas crermos e esperarmos. Que a irmã leu ali, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Uma pessoa paciente é uma pessoa longânima. O que é longânima? A pessoa, ela tem um ânimo longo.
Ou seja, ela não se desanima e ela nem se desespera facilmente. Amém? Paciência é longanimidade. Outro fruto do Espírito é benignidade, amabilidade, que diz assim, olha, 2 Timóteo 2:24. O servo do Senhor e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ou seja, Deus ele é capaz de mudar o nosso relacionamento com as pessoas. Ele nos ajuda a ser menos insensível e mais amável. A forma como tratamos as pessoas, ela muda porque nós conseguimos enxergar o valor que elas têm para Deus. Ao servo do Senhor, então, não convém brigar, e sim ser amável para com todos. Amém? Próximo fruto é bondade. Efésios 4:32. Vai falar sobre bondade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É tão bom fazer o bem, né? Quando você entende todo o bem que Deus ele fez por você, você passa então a querer fazer o bem para as outras pessoas. Bondade é fazer o bem não para agradar os outros, mas para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é justo. Efésios 5, do 9 ao 10 diz assim, olha. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Então, bondade, ela é agradável ao Senhor. Sabe, que nós possamos ter todos esses frutos na nossa vida. Outro fruto, fidelidade. Em algumas Bíblias está sendo representado como fé, só que é no sentido de fidelidade. Salmo 101, versículo 6, diz assim: Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Os que andam num caminho reto, esse me servirá. Ou seja, uma das maiores provas de fidelidade, ela está sendo desenvolvida na nossa vida quando nós permanecemos fiéis ao Senhor. Não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, o que Ele possa fazer na nossa vida, mas por quem Ele é. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança. Será que quando Deus ele olha para nós, será que Ele tem visto isso em nós? Será que Ele pode confiar? Será que Ele pode confiar em cada um de nós? Agora, outro fruto do Espírito é mansidão. Mateus 11, versículo 29. Diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descansos para vossas almas. Amém? Jesus, ele era manso. Ele tratava as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar e nem respondia com maldade a quem o tratava mal. Mansidão é a capacidade de ser sereno, agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Mansidão é uma bênção, glória. Mansidão não é fácil ser manso, né, gente? Mas nós temos que ser. Amém? E outro fruto do Espírito é domínio próprio. Provérbios 29, 11. Diz assim, olha, o tolo revela todo o seu pensamento,
mas o sábio guarda até o fim. Ou seja, o tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele domina-se. Ter domínio próprio é a competência de conter-se a si mesmo. Deus, ele nos ajuda a agir com sabedoria. Amém? Então, meus amados, há uma luta constante dentro de nós, sabe? E como eu disse, nós só poderemos vencer isso se a presença do Espírito ela estiver em nós, se a presença do Espírito Santo ela estiver nas nossas vidas. Sabe uma coisa que as pessoas ela não têm dado muito crédito? É buscar uma vida de santidade diante do Senhor, sabe? Isso é tão importante na vida do cristão, porque a palavra de Deus ela diz assim que sem santidade ninguém verá a Deus. Pois não adianta a gente passar a vida inteira dentro da igreja e não procurar uma vida de santificação. Mas aí, entre a luta da carne e o espírito, vai vencer aquele o qual nós o alimentarmos mais. Mas de que forma nós o alimentamos? O nosso espírito ele é alimentado quando nós pensamos nas coisas do alto, ou seja, quando nós pensamos nas coisas que são de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós procuramos estar ali buscando a palavra, jejuando, orando, você está alimentando o seu espírito. Você está se fortificando diante do Senhor. Mas quando nós decidimos fazer ao contrário disso, quando nós desejamos as coisas do mundo, então nós passamos a alimentar a nossa carne. Mas o que é a carne, na verdade? A carne é a natureza humana. Não está falando do nosso corpo físico. Está falando da nossa natureza humana. E um luta contra o outro constantemente dentro de nós. Mas é preciso então nós estarmos revestidos com o poder de Deus, porque só Ele nos ajudará. Só Ele poderá fazer com que os frutos do Espírito eles venham ser gerados dentro de nós. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos essa noite. Para mim é uma palavra um pouco complicada, sabe? Mas Deus ele sabe de todas as coisas. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Então eu vou passar a palavra para o pastor. Eu creio que Deus ele vai continuar falando ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, neste momento, Deus, queremos colocar, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Deus, nós reconhecemos, Deus, o quanto nós somos falhos. Jesus, nós te pedimos, Deus, dá-nos, Deus, cada vez mais, Senhor, força, Deus, para vencer, Senhor, o pecado. Jesus, em nome do Senhor, nós te pedimos. Sabe, Jesus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Nos reveste, Deus, com o Teu poder, nos reveste, Deus, com o Teu Espírito Santo, Pai. Que a partir de hoje, Deus, que possamos entender, Deus, que a graça, Senhor, ela não é uma liberdade para pecar, Senhor, mas ela é força para vencer, Senhor, o pecado, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, abençoa o Teu povo, fortalece. Em nome de Jesus, que o Teu povo venha ser santo, Deus, assim como o Senhor, o nosso Deus, é santo. Que possamos procurar, Deus, uma vida de santificação na Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Que em nome do Senhor Jesus a nossa vida ela venha estar inclinada ao Espírito, Deus, porque a inclinação do Espírito é vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós colocamos, Deus, a nossa vida na Tua presença, Deus, e que a partir, Senhor, dessa noite, em nome do Senhor Jesus, os frutos do Espírito Santo, eles possam ser gerados dentro de nós. Que a partir dessa noite, Deus, no nosso coração venha haver mais amor, venha haver mais mansidão. Em nome do Senhor Jesus, que a partir dessa noite no nosso coração, Deus, venha haver mais fé, temperança, que possamos ser fiéis ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Deus, eu consagro, Deus, as nossas vidas no Teu altar, Jesus, e nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.
Feche seus olhos, vamos adorando aquele que vive. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste. Toma posse, igreja. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Vai! Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. E Ele se importa com você. E Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Oh! Esteja com Jesus. Não largue dele por nada. E Ele se importa com você. E Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. E Ele se importa com você. E Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Glória. Eu nasci apenas para amar.
E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.